Paz do Senhor. Cumprimento, pessoal. Boa noite. Fala mais. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem, pessoal? Nós vamos começar mais uma historinha de hoje. E a tia Patrícia está muito feliz de estar aqui com vocês. Só que antes disso, nós vamos fazer um louvor bem bonito. Amém? Né, Dudinha? Não é verdade? E tá todo mundo aí? Tá todo mundo bem animado, bem feliz, bem satisfeito? Alegre? Quem tá feliz fala assim, glória a Deus. Vamos lá, Dudinha? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, viu? Saiba que Deus te ama muito, Ele quer muito o seu bem, Ele quer muito que a sua casa seja muito feliz. Por isso que nós estamos aqui, né? Para ouvir da palavra do Senhor. Amém? Então agora nesse momento nós vamos fazer um louvor, né? Dudinha vai me ajudar, não vai, Dudinha? Qual que é a musiquinha que nós vamos cantar? E vocês nos ajudam aí, por favor, tá? Então vamos lá, todo mundo? O que você acha do Cordeirinho da Paz? Você ajuda a mamãe? Vamos? Então vai lá, começa. Cordeirinho da Páscoa, que trazes pra mim Amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem Ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado para quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus para morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho, alegre hoje estou. Coração lavado, pecado tirou. Como árvore verde, bem forte estou. Raízes firmadas na rocha, ó Senhor. Raízes firmadas na rocha, ó Senhor. Cordeirinho da Páscoa, quem Ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria convidar a Duda para cantar com a gente a da formiguinha, Duda. Lembra ela? Canta pra nós? Então canta pra gente. A formiguinha Mais alto. na folha e carrega. Quando ela deixa, a outra pega. Ó, que mistério glorioso. A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muito bem, Duda. Deus não quer preguiçoso na obra dele, não, Duda? Quer não? Vamos cantar mais uma então? Essa, se você souber, você ajuda a tia Patrícia. A tia Patrícia vai cantar ela. A gente tem falado muito dos reis, né? Sobre as orações dos reis, Deus tem ouvido. E nós vamos cantar uma musiquinha agora sobre oração, tá? Vamos lá? Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus
Deus irá fazer quando Ele estende suas mãos. É a hora de vencer. Então louve, precisando louve, tá sofrendo louve, teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém? Deus ele vai na frente, abrindo caminho, né? E Deus ele não rejeita a oração. Deus rejeita a oração, Dudinha? Não rejeita, né? Amém. Então agora nós vamos estar fazendo a nossa oração. E para isso, eu gostaria que você fechasse o teu olho, colocasse a mão no seu coração e repetisse assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. O Senhor é fiel e o Senhor não rejeita as nossas orações. Nós declaramos que confiamos no Senhor e nos colocamos em submissão à Tua vontade para viver tudo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Eu te peço uma bênção especial sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. E eu abençoo também a cidade de São Gotardo, a minha rua, o meu bairro, e eu declaro que São Gotardo está protegido, está guardado pelo Senhor. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nos perdoa, nos limpa, Senhor, e nos capacita a cada dia fazer mais e mais conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem sabe qual rei que nós vamos estar falando hoje? Quais foram os reis que nós já falamos essa semana? Quem lembra o primeiro rei? Ele está aqui, ó. É o rei Josias. E esse aqui é o rei Ezequias. Então nós já falamos de dois reis. Foi bênção, não foi? Então hoje nós vamos falar de mais um rei. O rei hoje que nós vamos falar é o rei Asa. Olha que bonito o nosso rei Asa. Tá vendo o rei Asa? Nós vamos falar a respeito dele. Vou deixar o rei Asa aqui, por exemplo. Aqui. Esse rei Asa, ele foi rei em Judá. Só que ele é um rei especial. Vocês lembram qual foi o primeiro rei de Israel? Quem que lembra o primeiro rei de Israel? Foi quem? Quem vai chutar? Será quem que foi? Foi o rei Saul. Lembra do rei Saul? Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Foi o rei Saul. Depois do rei Saul, quem que foi o outro rei? O rei Davi. Lembra do rei Davi que tocava harpa para o rei Saul? Mas só que antes disso, vocês lembram das tribos que foram a descendência de Jacó?
Elas estão aqui hoje, ó, cada uma representada. O rei Saul, ele era da tribo de Benjamim. O rei Davi, ele era da tribo de Judá. Então nós tivemos o primeiro rei, Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi... Qual que foi o nosso terceiro rei? Salomão. Muito bem, quem acertou foi o rei Salomão. Depois do rei Salomão, nós tivemos mais alguns reis, que foram Roboão, depois Abias e Asa. Então Asa era bisneto de Salomão. E hoje nós vamos falar então do rei Asa. Olha aqui para vocês verem o rei Asa. Tá vendo? Nós vamos falar sobre o rei Asa. O rei Asa, ele governou Judá durante 40 anos. 40 anos. Só que depois que do rei, só voltando um pouquinho para entender. Depois do governo do rei Salomão, Israel foi dividido. Ficou uma parte Israel e a outra parte Judá. E Jerusalém ficou em Judá. E essas tribos, elas ficaram divididas também entre Israel e Judá. Então, Asa, ele era rei de onde? Judá. Muito bem. E por quantos anos que ele governou? 40 anos. 40 anos, viu, Dudinha? Que ele governou. Então, ele governou durante 40 anos. E nós vamos ver um pouquinho a respeito dele. Asa, ele fez tudo conforme o que Deus aprova. Então, ele entrou no governo falando assim: eu vou fazer como fez Davi. Porque o vovô dele, o papai dele, não fez coisas que agradaram ao Senhor. E nem o bisavô dele, né? Também desobedeceu ao Senhor. Então, o rei Asa falou assim: eu vou fazer tudo que agrada a Deus. Eu não vou entristecer o coração de Deus, né? Então, ele entrou em Judá e ele começou a ver que tinha coisas lá que não provinham do Senhor. Que coisas lá que desagradavam o Senhor. Tinha altares lá de uns deuses estranhos, umas imagens estranhas que estavam lá. E Asa retirou tudo aquilo, porque ele sabia que Deus não gostava daquilo. Tinha umas colunas, ele também retirou. E o mais importante, assim que ele começou, ele fez um decreto para todo o povo. Todo o povo dele, ele fez um decreto. Qual que era o decreto? Que o povo de Judá buscasse o Senhor e obedecesse os mandamentos. Muito bem, então ele falou assim: olha pessoal, vocês vão obedecer o Senhor e obedecer os mandamentos dele. E como Asa teve um reinado bem tranquilo no início, ele construiu cidades fortificadas, ninguém entrou em guerra contra ele durante um bom tempo. Olha aqui para vocês verem que legal que está escrito aqui, quer ver? Quando ele disse para o povo: agora é tempo para construir as cidades com muros fortificados, com torres, portões e trancas. Então estava tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, não precisava dele fazer isso. Mas Asa se preparou para a guerra. Então, às vezes, na sua casa, às vezes está tudo muito tranquilo, mesmo assim, a gente tem que fazer aquilo que se deve fazer. A gente não pode deixar de fazer aquilo que devemos fazer. Ah, não, aqui no meu quarto, não precisa de eu arrumar não, nem vou receber visita, não tem ninguém aqui. Mas não é certo. Aquilo que é nossa obrigação e que deve ser feito, nós temos que fazer. E Asa, como rei, ele sabia que ele tinha que proteger Judá. Ele sabia que ele tinha que proteger as cidades. Então, ele pegou e protegeu. Construiu cidades fortificadas. E outra coisa, Asa, ele tinha um exército de 300 mil homens. Quantos homens? 300 mil homens. E esses 300 mil homens eram só homens fortes? Também. Mas eles tinham escudos e eles tinham lanças. Além desses 300 mil homens, ele ainda podia contar com outros 280 mil homens
com escudos e arcas da tribo de Benjamim. Então, no total aqui, ó, ele tinha 580.000 pessoas que estavam no seu exército, né? Homens fortes, capazes, valentes, né? Só que um dia, olha para vocês verem o que aconteceu um dia. Um dia, Zerá, o etíope, olha aqui ele resolveu enfrentar quem? O rei Asa. Só que o rei etíope, ele tinha 1 milhão de soldados. E quantos que tinha o rei Asa? 580. Então ele tinha quase o dobro de soldados. Quem que vocês acham que vão ganhar a guerra? O rei Asa ou Zerá? Por que você acha que é o rei Asa, Duda? Porque ele vai obedecer a Deus e Deus vai dar força para ele poder vencer. Muito bem, Duda. E olha para vocês verem, Asa, ele não confiou na força do seu braço. Para onde que ele foi? Justamente o que a Duda falou. Ele confiou em Deus. Então ele pegou e fez uma oração. Vamos ler a oração que ele fez. Ele orou assim, ó. Asa, quando viu aquele exército, né, pediu socorro ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, ninguém pode nos ajudar. Aqui estamos nós, fracos contra esse exército poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos no Senhor para nos livrar. E em seu nome atacamos esse enorme exército. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Não permita que simples homens derrotem o Senhor. Então Deus derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá. O que aconteceu com os etíopes? Asa derrotou. Gente, Deus abençoou com que Asa derrotasse aquele grande exército. Pode deixar um detalhinho aqui, Dudu, como se ele tivesse derrotado. Caiu aqui. Então, caiu, né? Só que aí veio até Asa, depois dessa grande vitória, o profeta Azarias. Segura o profeta Azarias aqui, Dudinha, para a mamãe. Quem que é o profeta? Azarias. E Azarias, ele veio direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sabiam disso? Então, o Espírito Santo de Deus direcionou ele. E ele trouxe uma mensagem para quem? Para o rei Asa. Vamos ver o que ele falou. Ele falou o seguinte para o rei Asa: ouça-me, Asa, e todo o exército de Judá e de Benjamim. Não era o exército do rei? Quem que era? Que, ó, eram 300.000 homens de Judá e 280 de Benjamim, que era o exército. Então, isso mesmo, ele veio aqui, ó, e falou para todos eles. E falou o seguinte: o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Deixa a mamãe beber uma água do dia. Então o rei Asa falou o seguinte: o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem o Senhor, ele deixará vocês. Então, o que o profeta Azarias falou para eles? Ó, se vocês ficarem firmes com Deus, Deus vai ser com vocês. Mas se vocês deixarem ele de lado, Deus também deixará vocês. E essa foi a mensagem do profeta Azarias. E Azarias foi embora. Só que Asa se encheu de coragem, porque ele recebeu uma promessa de quem? De Deus. E quando a gente recebe uma promessa de Deus, que Deus fala conosco, através da palavra dele, através de um servo de Deus, como que a gente fica? Feliz, não fica? A gente se enche de coragem, não é?
Então, e o rei Asa se encheu de coragem e ele resolveu restaurar o templo do Senhor. Estava abandonado, muitas pessoas nem estavam lá. Então ele resolveu restaurar o templo do Senhor. E quem que ficava lá no templo? Quem lembra? O sumo sacerdote. O sacerdote e o levita. Isso, são os que trabalhavam lá no templo. E o sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos, né? O sacerdote, ele podia entrar até no santo lugar, né? E o levita também ficava no santo lugar ali e também no pátio, trabalhando, fazendo os sacrifícios dos animais. Então Asa estava muito feliz com aquela mensagem de Deus. Ele então reuniu e sacrificou a Deus 700 bois. Quantos bois? 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras. E todos aqueles animais foram mortos ali naquele dia. Para quê? Para restaurar o templo do Senhor e oferecer uma oferta a Deus. Asa, ele pegou e viu que tinha muita coisa errada naquele lugar. E ele pediu perdão. E outra coisa que ele fez, a sua avó, Maaca, aqui é a avó dele, ó, ela chamava Maaca. Ela tinha feito uma coluna, uma estátua muito feia. E ela queria que as pessoas adorassem aquela estátua. Só que Asa, ele viu que aquilo era abominação a Deus. E ele foi, destruiu aquela estátua, quebrou ela e queimou, né? Tudo aquilo ali que não agradava o Senhor. Então ele fez uma forma de limpar a sua casa. Da mesma forma, nós temos que fazer também, né? E não houve guerra durante os 35 anos do seu reinado. Vocês lembram quantos anos que foi que Asa reinou? 35. 40 anos. Durante 35 anos não houve guerra. Só que certo dia, o rei Baasa invadiu Judá. Vocês lembram que eu falei com vocês que as tribos tinham se dividido e Israel tinha se dividido, ficavam Israel e Judá? Então, o rei de Israel invadiu Judá. Ele invadiu Judá. Só que Asa, quando viu que o rei tinha invadido tudo ali, Asa temeu. Asa estava cansado, ele já estava com 35 anos de reinado e ele não estava querendo mais lutar. E ele fez uma coisa que não agradou ao Senhor. Ele foi no templo do Senhor, pegou as peças de ouro, pegou as coisas valorosas do palácio também e mandou para o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Então Asa pegou todas aquelas coisas e mandou para o Ben-Hadad e falou para ele: olha, eu quero fazer um tratado com você, eu quero fazer uma aliança com você, Ben-Hadad, para você não fazer aliança com o rei de Israel. Então ele pegou, fez uma aliança, mandou essas coisas aqui para o Ben-Hadad. O Ben-Hadad aceitou e o Ben-Hadad começou a guerrear contra Israel. Então Ben-Hadad começou a guerrear contra Israel e o rei de Israel foi-se embora e largou o rei Asa. Só que Deus gostou daquilo? Deus não gostou. Sabe por que Deus não gostou daquilo? Porque Asa teve medo. Porque vocês lembram quando Asa venceu Zerá? Né? Era um exército de quantas mil pessoas? 1 milhão de pessoas. Mas agora Asa estava com medo do rei de Israel. E ele pegou aquilo que ele não deveria para fazer uma aliança com o homem.
Ele não fez uma aliança com Deus. Ele não procurou Deus em oração nesse momento para Deus direcionar ele, para Deus ajudar ele na guerra. E quando nós estamos cansados, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente não faz as coisas corretas, né? Às vezes a gente está cansado e não cuida do papai e da mamãe como deveria, né? As coisas não acontecem como deveria, a gente não organiza as coisas como deveria. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Só que aí foi ao rei outro profeta. Aqui foi o profeta Anani. Olha aqui o profeta Anani. Anani foi até ao rei Asa e falou a seguinte mensagem para ele. Vamos ver o que o profeta Anani falou para ele? Ele falou o seguinte: já que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Você não se lembra mais do que aconteceu aos etíopes, os Zerá, com o seu enorme exército, com todos os seus carros e cavaleiros? Mas naquele tempo você confiava no Senhor. E ele entregou todos em suas mãos, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que têm um coração íntegro para com ele, de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você foi, rei Asa! De agora em diante você vai ter guerras. Então, durante 35 anos, Asa confiou no Senhor, buscou o Senhor em oração. Mas quando ele resolveu fazer uma aliança com um homem, Deus deixou trazer guerras para o reinado dele. Só que Asa ficou satisfeito com aquela mensagem? Asa ficou irado. E às vezes quando a gente não ouve alguma coisa que a gente não gostaria, a gente fica irado também. Mas só que quando a gente ouve, às vezes a gente está ouvindo para o nosso próprio bem. A palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama. Sabe o que o rei Asa fez com ele? Prendeu ele com correntes. Então Asa pegou o profeta e pôs ele dentro de uma cadeia. Olha aqui para vocês verem que tortura que ele fez. Asa ficou tão irado, tão irritado, que ele pôs Anani na cadeia. No 39º do governo de Asa, ele ficou muito doente. Ele começou a enfrentar muitas guerras, teve muitos transtornos. E ele ficou muito doente. E sabe aonde foi a doença dele? Nos pés. Ele tinha muitas dores nos pés, né? E embora fosse muito grave aquela doença, ele não conseguia andar, ele não pediu ajuda a Deus. Então ele ficou um homem que decidiu não confiar no Senhor. E ele teve essa doença curada? Não, né? Porque mais uma vez ele resolveu confiar só nos médicos. Ele não quis confiar no Senhor. Então, quando Asa decidiu abandonar Deus, Deus também abandonou ele. Que foi o nosso versículo que nós temos aqui, ó. Vamos ler. O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. 2 Crônicas 15, 2b. Então, foi isso que aconteceu, né? O rei Asa, ele teve muitas guerras no final do seu reinado. Olha aqui para vocês verem aqui, ó, uma cena de uma guerra. Tá vendo aqui como que era? Eram muitos cavalos, eram muitos carros, né? Que eles falam, os carros de guerra, os soldados, todos aqui, né? E Asa, no seu 41º ano do seu reinado, né, que estava quase entrando nele, Asa morreu. Asa morreu. E às vezes
as coisas estão muito mal na nossa vida porque nós temos confiado no homem e a gente não tem feito uma oração, não tem procurado uma pessoa para nos ajudar, né, em oração, para nos dar um bom conselho. Asa não quis nem ouvir o conselho do profeta Anani e acabou prendendo ele. Olha para vocês verem, ele teve uma doença e não pediu para Deus. Ontem vocês lembram o rei Ezequias, o que aconteceu? Ele também ficou doente, não ficou? E o que ele fez? Ele orou e Deus curou ele, né? Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Mas ao contrário, o rei Asa não quis fazer isso. E nós temos que ter cuidado, gente, porque nós temos que fazer como o rei Asa fez no início, obedecer a direção do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Faça, tenha interesse pelas coisas do Senhor. Tira da sua vida tudo aquilo que é mal, né? Todo sentimento, tudo aquilo que tira a sua paz. E olha, nós não podemos confiar no homem pensando assim, não, agora eu posso confiar porque ele vai me ajudar, ele vai me socorrer. Deus usa homens para nos ajudar, pessoas para nos ajudar, mas a gente não pode ficar colocando a nossa confiança somente no homem. Primeiro, a gente tem que buscar o Senhor. Como? Através do conhecimento dos seus mandamentos, da palavra dele, através da oração, né? E a gente tem que ter esse cuidado. E outra coisa também é com o cansaço. Lembra que a tia Patrícia falou do cansaço? Quando se está muito cansado, tome muito cuidado com as decisões que você vai tomar. Que às vezes, lembra uma história lá do Esaú e Jacó? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó porque estava cansado, com fome, né? Então ele vendeu para Jacó e era uma coisa muito valiosa. E às vezes a gente troca aquilo que é valioso por uma coisa que não é valiosa porque estamos cansados, né? E a gente tem que entender o que é valor para nós. Amém? Então hoje nós vemos a história do rei Asa. E a tia Patrícia está muito feliz. Muito feliz que você está aí ouvindo a tia Patrícia. Muito feliz que você está ouvindo as histórias, que você está aprendendo. E sabe o que você pode fazer com todo esse conhecimento que você está adquirindo? Conte. Conte para várias pessoas. Conte para os seus amiguinhos. Ah, tia Patrícia, mas eu não estou vendo meus amiguinhos. Faz uma live. Liga no WhatsApp, conversa com seus coleguinhas, faz amizade, né? Pergunta como que tá. Se ele falar que tá mal, que não tá legal, fala para ele fazer uma oração. Você faz uma oração com ele. Ah, mas tá tudo ruim aqui em casa, que papai e mamãe estão trabalhando demais, o papai e mamãe não tá bem. Faça uma oração. Fala para ele, olha, a gente pode orar e Deus vai operar. E Deus vai operar porque Deus vai ouvir a sua oração. Ah, tia Patrícia, mas é uma enfermidade, é uma dor. Ore também com ele. Ore, tá? Coloque sua fé em ação. Creia que Deus vai operar através da sua oração. Deus quer te usar, né? Deus quer te usar. Deus quer te usar no caminho. Jesus, quando ele discipulava, que ele ensinava, era no caminho dele, era na jornada, era no dia a dia. Né? E Deus quer te usar também. Amém? Tia Patrícia está com muita saudade de vocês, tá bom? E nós vamos fazer uma oração especial agora, tá? Para todo mundo. E você vai mais uma vez fechar o olhinho, colocar a mão esquerda no coração e levantar a mão. Quando a tia Patrícia terminar, eu quero um amém bem forte. Tá ok? Combinado? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco cada vida, meu Deus, presente aqui diante do Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada família aqui representada. Meu Pai amado, eu venho te pedir, meu Pai amado, que o Senhor venha usar eles, meu Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Meu Deus, que eles não venham, meu Deus, fazer alianças com o homem, mas que eles venham, meu Deus, fazer alianças somente com o Senhor. Que eles venham obedecer a tua direção, que eles venham obedecer o teu querer, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja atento à oração
de cada um dos teus filhos, meu Pai amado, porque nós cremos, meu Deus, que os teus ouvidos estão atentos às orações deles, meu Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção, meu Pai amado, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada criança, sobre cada mulher, sobre cada homem. Abençoa o trabalho, meu Deus, abençoa os rendimentos, meu Pai amado, abençoa os celeiros dos teus filhos, meu Deus, abençoa as finanças, meu Pai amado, abençoa a saúde, a vida emocional, sentimental, meu Deus, que todos eles sejam restabelecidos, sejam guardados pelo Senhor, meu Deus, dê um novo ânimo para eles, meu Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Beijo no coração. Jesus abençoe todos vocês. Tia Patrícia ama, viu? Tchauzinho. Tchau. Saudade deles, Duda.